pois perder tempo desagrada mais a quem conhece o seu valor. Dante Alighieri. Beth. Linda frase. Além do prazer de ter você aqui, mas você perdeu muito tempo na sua vida por não se dar o real valor? E que tem tudo a ver com essa frase? Olha, muito tempo em algumas áreas, né? Acho que áreas mais pessoais, assim, né? Em termos de profissional, eu sempre me dediquei bastante, né? E sempre estudei muito, então foi uma das coisas assim que fluiu de uma forma muito tranquila, assim, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, então de alguma forma eu busquei vários caminhos e que eu, né, fiz psiquiatria, me formei em médica, fui fazer psiquiatria, daí depois de psiquiatria fui para terapia de família, depois eu fui para o interior de Santa Catarina fazer uma psiquiatria mais clássica. E teve um momento de impacto, assim, quando a minha mãe faleceu, né, que eu sempre pensei que mãe não morria. E foi um momento, assim, que meus pais, os dois, faleceram de câncer, assim, foi muito sofrido o final da vida deles, assim, e quando a minha mãe morreu, eu pensei assim, ó, eu não quero isso para mim. E eu sofri muito, que acho que a coisa que mais me tirava a autoestima, assim, era a falta de controle minha comigo mesma, assim, em termos de engordar e emagrecer. Efeito sanfona, aquele famoso efeito sanfona. E na minha ideia, assim, era que depois da menopausa eu só ia engordar. Aquela coisa da mente, né? E o que estava acontecendo era eu só estava engordando, né? E depois da morte da minha mãe, o pânico de ter câncer, né? E relacionar, né? Daí eu tive um insight relacionando a obesidade, né? Com a questão do câncer. E eu achava que eu estava fazendo as coisas certas, né? Dentro de uma medicina clássica, tradicional, também já estava inconformada assim, com meus pacientes, que eu dava medicação, os pacientes tinham síndrome metabólica, engordavam ou tinham outros efeitos colaterais, eu estava muito insatisfeita com isso. E quando eu, né, comecei a estudar medicina integrativa, assim, comecei a estudar aquilo que eu achava que estava fazendo certo, estava absolutamente errado, né? Como os tratamentos clássicos que eu fiz, muitos nessa questão de engordar, de emagrecer, eu fiz tudo que é tipo de tratamento com médico, com nutricionista, tomei remédios, eu fiz muita loucura, assim. E tinha um controle da minha alimentação, tomando sempre coisas integrais, coisas light, achando que estava fazendo tudo certo. E tem muito diet light integral que é pior do que o... Muito pior, né? Sabe-se que o refrigerante é uma droga, né? Mas se os lights são piores do que o açúcar até, porque eles colocam tantas substâncias químicas, tantos conservantes para chegar naquele sabor que é mais nocivo ainda, né? E aí quando eu me dei conta que eu estava fazendo muita coisa errada, eu comecei a estudar para valer e comecei a emagrecer naturalmente, assim, né? Você foi o seu maior case? E assim, eu digo, eu fiz o meu corpo no laboratório, assim, eu fazia umas coisas assim, por exemplo, eu media, cada coisa que eu comia, eu media a glicose do meu sangue para saber o que é aquele alimento. E foi muito legal, né? Porque coisas que muitas vezes tu acha que não, tá tudo ok, e não tá tudo ok, né? E daí comecei a emagrecer naturalmente, mais que isso, né, Adalberto? Eu comecei a sentir uma energia incrível, né? E uma vitalidade, assim, até questão cognitiva, assim, um clareamento mental muito grande. Que idade que era isso? 62 anos. 62 anos foi essa virada? 62 anos. E aí eu comecei a praticar, comecei isso com meus pacientes, né? Que dentro da psiquiatria clássica, o paciente está deprimido, ansioso, tudo antidepressivo, aquelas coisas naturais, só que eu muito insatisfeita com os resultados que tinha, né? Perda de libido, efeitos colaterais, assim, que não adianta tirar o paciente da depressão e perder libido, né? É uma coisa complicada. E uma das coisas que eu comecei a experimentar isso com meus pacientes, né? Com meus pacientes, de fazer elas terem, né? Reduzir o glúten, reduzir o açúcar, né? Eliminar, e elas começaram a ter um resultado muito fantástico também.
E daí eu comecei a ficar outro incômodo, né? Que como é que eu posso passar isso para o mundo? Como é que eu posso Como é aumentar que eu posso minha aumentar geração de valor? a minha geração de valor, a minha audiência, né? De poder, né? E daí tinha outro entrave, né? Que é essas câmerazinhas aí, né? De fazer vídeo. Para tu ter uma ideia, eu era tão tímida no início da minha vida que assim, ó, eu reprovava sempre em prova oral. Né? Tinha pavor, pânico né? Tanto que os meus professores, como me conheciam, muitas vezes fizeram uma prova escrita para mim, porque sabiam que eu não podia reprovar, né? Então, assim, era um pânico. E daí fui, né? Daí disseram assim, não, daqui um tempo tu vai começar a gostar disso. Eu disse, olha, eu não vou gostar nunca. E é incrível, né? Depois que tu treina, mas assim, eu disse, não, mas é isso que eu quero fazer, né? Isso que eu quero, eu tenho a possibilidade, via internet, de alcançar o maior número de pessoas. Ou seja, a sua vontade de chegar por meio do seu conhecimento e transmiti-lo para mais pessoas foi maior do que aquele bloqueio, aquele medo daquela luzinha piscando da câmera, né? O REC, né? Está valendo, está filmando, 3, 2, 1, não, valendo. E hoje eu acho mais fácil até do que gravar, né? Mais fácil fazer uma live do que gravar para depois, aí tu grava, tu sempre acha que tem alguma imperfeição, coisa assim, na live tu já vai e conversa com as pessoas. Mas olha só que interessante, Beth, nesse aspecto, por causa que isso eu bato muito nas mentorias. Enquanto você continuar vendo a rede social como fim, apenas vendo o vídeo como fim, aquela gravação como fim, não vai dar certo nunca. A rede social, o ter que gravar o vídeo, é apenas um meio, mesmo que você não goste, mas é apenas um meio para alcançar algo muito maior. E esse maior, claro, tem um retorno financeiro, mas ele impacta muitas vidas. Então, se você não fizer aquele conteúdo, se você não estiver perceptível na rede social como quer, se você não gravar, se você não gerar aquele conteúdo audiovisual, várias outras pessoas não estão sendo transformadas em função daquilo. Então eu tenho a minha timidez, mas dane-se aquilo em função de algo maior que frequentemente eu quero gerar de valor. E eu costumo dizer, gerar vídeo, né, não é algo que não está entre as minhas preferências. Mas esse ano eu devo ter gravado uns 300 vídeos. Não é? Por quê? Porque para mim aquilo não é o fim. É um processo mais árduo, mais sacrificante, mas é apenas o meio do processo. E eu acho que você se encontrou nisso. Não, na realidade, assim, quando eu me dei conta da abrangência que a gente pode ter, quando eu comecei a ter os retornos, assim, de pessoas que simplesmente me seguindo já estavam se sentindo melhor e trazendo essas... explanando assim, mandando mensagens assim, obrigada por tudo isso, meu Deus do céu, né? E assim, essa abrangência é uma coisa assim que te surpreende, né? Para mim me surpreende, assim, né? Eu tenho alunas em Nova Zelândia, em Luxemburgo, Londres, sabe? Tu abrange o planeta todo, né? O conteúdo cada vez mais é cosmopolita. É impressionante. E assim, uma felicidade imensa, assim, né? Porque daí a sensação este é o meu propósito, essa é a minha missão, eu estou para aqui eu digo assim, a gente está aqui, eu digo, é um milagre a gente estar aqui, né? Porque imaginar na quantidade de espermatozoides e ovos dos nossos ancestrais todos, para nós estarmos aqui, é um milagre. E acho que a gente tem que honrar essa nosso corpo aqui, tem que fazer a nossa parte para melhorar um pouquinho mais esse planeta, né? Então, assim, quando eu vejo, assim, uma mulher de 70 anos, que em 2 meses emagreceu 10 quilos, com um Parkinson, em 15 dias largar as muletas... Aquilo lhe motiva. Não, aquilo ali, meu Deus do céu, é isso aí que eu quero. Quando eu vejo uma pessoa que estava com fígado, com esteatose hepática, né, que a gordura já está lá. No 3º grau, um pinguinho lá para cirrose, passa para grau 1, né? E com certeza, continuando, daqui a pouco elimina, né? E comecei a me incomodar também com essa questão de não, tu tá envelhecendo, tu tem
né, faz parte de ter dor, a idade do condor. Eu vejo meus colegas, não, está na idade do condor, tem que ter dor. Todo mundo... A idade do ter dor. Do condor. Condor. Não, é bom ter dor. Fantástica essa observação. Porque daí tu sabe que tu tá vivo, né? E eu fico assim, eu fico parada, né? Porque eu nem fico falando assim. Eu falo das redes sociais, porque quem não se agrada de mim, vai lá, clica e desliga, né? Agora, com meus colegas, assim, eu vejo o pessoal envelhecendo, o pessoal reclamando da vida, do SUS. Meu Deus do céu, tem tanta coisa para a gente fazer nessa vida, né? E essa energia toda eu ganhei depois que eu comecei esse estilo de vida, né? Que compreende várias coisas, desde a alimentação, da nutrição, né? A nutrição é aquilo que é muito mais além do que o alimento, tem a ver com os pensamentos, tem a ver com o teu sono, tem a ver com o teu contato com a natureza, né? Então a gente pode usufruir dessa vida, são N coisas que vão nos energizando de uma forma incrível. E te digo assim, eu estou com 71 anos, Bosco, eu estou na melhor fase da minha vida. E né? ano que vem, em 72, vai estar na melhor fase da vida. Vou estar melhor, né? E assim, uma das coisas que aconteceram também, eu comecei a namorar, nem estava querendo namorar. Tava difícil. Não, nem tava. Não estava querendo, eu estava tão empolgada. Então, não é que estava difícil você arrumar alguém, você estava difícil, ou seja, não abrir espaço. Não, e eu estava assim muito apaixonada pelo meu trabalho novo que eu estava fazendo. Com que idade você estava? 67? Agora mais recente? Não, foi no ano passado, foi 69. Tá. Né? E, nossa, e é uma coisa incrível, assim, né? Quase, tem uma prima minha que diz, a gente volta para os 15 anos, e foi uma coisa assim muito legal que está me acontecendo. Ele também se apaixonou pelo processo, ele estava aposentado, se apaixonou pelo processo, então é super parceiro, assim. Então, assim, parece que quando tu muda essa tua energia, o universo conspira a teu favor e muda áreas da tua vida que tu nem sonhasse ainda, né? Beth, você acabou de falar aqui a sua idade. E isso você fala aqui, você fala nas suas redes sociais, você fala nas suas palestras. Você não tem problema algum com relação a isso. Maior orgulho, maior orgulho. E por que você acredita que tanta gente tem medo de revelar a sua idade? É um não aceitar. Quando tu entra nesse processo de envelhecimento, que tu acha que tu vai envelhecendo, que tu vai decaindo, tu quer quase te mostrar que tu tá mais jovem, né? Então, assim, existe um preconceito do envelhecimento que é uma perda de funções. Uma perda se tu deixar perder. Aquilo que tu não usa, atrofia em tudo. Agora, enquanto que tu usa, tu usufrui a tua cabeça, teu corpo, né? Fazer exercício, né? Eu faço exercício às 6 horas da manhã. Ou faço yoga, ou vou para academia. Beth, e quando que foi a sua virada de chave, não nessa situação em termos de cuidar de corpo e mente, e depois você remodelou sua profissão dentro disso? Mas eu vou pegar lá anos atrás, pela opção pela medicina. Infelizmente, a gente tem uma parte de médicos onde não vieram para a área de forma vocacional, e sim por uma pressão social, parental, né? Status. O status que existia muito, né? Até 20 anos, era bem frequente isso. Hoje a gente já pergunta para a garotada, né? Para os filhos, sobrinhos, afilhados, seja lá o que você em casa tenha, mas pergunte para ele, né, o que você quer ser quando crescer. Poucos vão falar que querem ser médicos, querem ser youtuber, gamer, engenheiro de software. Né? No seu caso, eu não tenho dúvidas que foi vocacional, porque para aguentar, são 40 anos pelo menos de profissão, e trabalhar com tanto empenho, né, para mudar vidas, teria desistido antes. Não seria uma questão só financeira, porque depois que você tivesse alcançado, né, o seu pico financeiro ali, ou da estabilização, ou base da pirâmide Maslow foi vencida, você ia começar a desacelerar. E você, pelo contrário, você foi acelerando mais próximo dos 70 do que lá no passado. Mas onde é que veio essa virada de chave? Quando ou o que aconteceu na sua vida para que você dissesse, eu vou para a medicina e eu vou para a psiquiatria? Na realidade, assim, essa questão
de ajudar pessoas, de transformar pessoas, sempre foi uma coisa forte em mim. Na medicina tinha uma coisa que eu não conseguia, era fazer cirurgia. Eu não conseguia cravar o bisturi no paciente, era uma coisa assim que me doía em mim, sabe? Então, e a mente sempre foi uma coisa assim que me tocava, né? E assim, a psiquiatria também foi uma busca de eu me conhecer. Eu fiz tudo que é tipo de terapia também, né? Individual, análise, de grupo, terapia de família. Você terapia... em si ou você nos outros? Eu em mim, porque eu acho que a grande responsabilidade que a gente tem é que tu, né, para tu te colocar no lugar do paciente, tu tem que ser paciente também. Né? Então, acho que essa experiência era uma experiência que eu precisava ter. Então, em todas as áreas, sempre que eu, né, circulei pela terapia de família, eu fiz terapia de família, fiz terapia de casal, fiz terapia de grupo, né? Sempre experimentei, queria experimentar antes de me colocar como profissional. Então, a mente sempre foi alguma coisa que me impactou bastante, né? No início, eu fiz a formação psicanalítica, fiz formação em psiquiatria, muito mais na área de psicoterapia. Daí depois fui para Florianópolis e lá me encantei com o movimento da terapia de família, que é uma coisa que eu sou apaixonada também, né? Tanto que eu vou dar uma palestra agora na sexta-feira. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, no Instituto dos Sistemas Humanos. E foi uma coisa assim muito... Me apaixonei também, que daí tu entende as relações, a questão do observador, que tu olha o quanto, né, essa questão das relações assim me apaixona. Eu me apaixono, eu gosto e vou em frente, né? Daí eu sei que eu tive a oportunidade de dar aula tanto na Univale, que era lá em Biguaçu, em Santa Catarina, como na UNOESC, que me convidaram no centro-oeste de Santa Catarina, que era uma universidade que estava iniciando lá. E daí eu fui dar aula. Daí me convidaram para trabalhar né, na prefeitura, com pacientes de baixo nível social, assim. E foi uma coisa que me deu muita vontade, assim, que daí eu podia trabalhar tanto no consultório, com alto nível social, e como... no mesmo dia pegando os dois extremos. Muito, muito interessante. Foi muito legal, assim, né? Aquilo ali acho que humaniza muito a gente, né? Agora vamos falar em humanização, então, porque apesar da classe econômica, social, ser tão distante uma da outra, tem alguns problemas que são comuns. Quais são? Acho que as relações humanas, né? Acho que a questão de assim, acho que as pessoas vivem num piloto automático. Então, a falta de comunicação talvez é um problema em comum? A falta de comunicação e a falta de autoconhecimento. As pessoas não se olham, né? Não param, né? Eu acho que durante muito tempo eu vivi assim também, né? Eu fiz tudo que tinha que fazer. Casei, tive filhos, profissional bem, plantou uma árvore, escreveu um livro. Assim, tudo assim. Acho que a morte da minha mãe, assim, tá... E onde é que eu tô nessa história toda, né? Nessa história toda, no final, assim, eu rompi com a relação que eu tinha, eu mudei de cidade, daí veio a pandemia, que foi maravilhosa para mim, tirando toda a questão, assim, eu digo maravilhosa em função de eu ficar quietinha durante um ano, né? E poder me encontrar, né? Não é maravilhoso em termos do impacto no mundo, né? Não, é o que aconteceu, mas em termos de se autoconhecer, provavelmente. De ter mais espaço. O silêncio traz isso. O silêncio. Acho que as pessoas, né, não silenciam, praticamente tem que estar sempre com aquela vozinha. Tem pessoas assim que chegam em casa e já botam a televisão para ter uma vozinha assim para não ficar sozinhas, né? E acho que nesse período que minha mãe faleceu, que eu comecei a fazer yoga. E a partir daí comecei a meditar, né? E tem muitas, a gente, né, hoje eu vejo que como tem muita resistência na questão da meditação, né? Principalmente para esse canto do mundo, né? Para esse ocidente. A gente ainda tem muito preconceito com relação a essa orientalidade. E assim, orientalidade porque veio do Oriente, mas na realidade eu acho que é uma necessidade básica, que se a gente não entra em contato com a gente, é muito complicado. Porque eu digo assim, eu me sinto que eu me conheci muito mais sozinha, no silêncio,
do que com todas as terapias que eu sempre fiz, que eu gostei, sabe? Beth, esses dias eu até abordava numa das minhas palestras, onde o nosso futuro, o futuro na velhice, tem de ser muito solitário. Né? Se a gente for pegar a média, né? As pesquisas aí que acusam, né, a curva média ali, os últimos anos de vida, o ser humano tende a ser mais solitário. Porque até para quem teve filhos, né, teve filhos muitas vezes naquela faixa ali dos 30, dos 40, se não antes, mas aí os filhos já ganharam independência e você pode até estar num casal, ou então um ou outro já faleceu, mas os últimos anos você vai ficar, a tendência é que fique muito sozinho em boa parte do tempo. Significa que se você não aprender desde já conviver com alguém que você vai ter que carregar a vida inteira, que é você mesmo, lá para frente vai passar um mau bocado. Uhum. Eu sempre digo assim, que a gente tem que ser o melhor amigo de nós mesmos, né? A gente tem que ser boa companhia para nós mesmos, né? Então, assim, isso a gente aprende também, porque a gente cresce com muitas crenças limitantes de todas as histórias que foram ditas para nós, né? E que a gente entende aquilo como verdade, né? Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito no meu programa, assim, tem muitas as questões, assim, dos eu não consigo, eu sou incapaz, né, isso não é para mim, né? E quando a gente se dá conta que eu posso tudo, né? Eu digo, eu posso fazer um vídeo, eu vou fazer, né? Independente de... E até eu ia tirar depois os primeiros vídeos, mas não tirei para ficar aquele efeito comparação, né? Olha, o primeiro vídeo que eu fiz foi no dia 20 de fevereiro de 2022. De 2020, aliás, de 2020. Foi o primeiro vídeo. Pré-pandemia. Pré-pandemia foi um desafio, daí eu vou fazer um vídeo, gravo, posto e depois eu retiro. E daí, assim, teve uma repercussão muito legal, assim, sabe? Foi... Né? Então, foi... Né? Essa questão, assim, eu sou aquilo que eu quero, e tem algumas coisas que não me pertencem também, né? Também conheci a escala de frequência, né, dos ódios, dos sentimentos ruins. Quando eu pico algum sentimento ruim, não, isso aqui eu não quero para mim, já sei todo o estrago que faz esses sentimentos ruins, então, né... E como é que você substitui? Eu paro, né, e eu não sou esse sentimento, não quero para mim, começo a meditar, começo a me acalmar e a voltar para o meu prumo. Eu não me aceito quando eu estou com raiva, eu não me aceito quando eu estou estressada, né? Se alguma coisa acontece, eu paro até voltar para o meu prumo de novo. Eu costumo dizer que nos contaram várias mentiras na vida como se fossem verdades absolutas. E por escutar de outros, a gente foi acreditando. Só que a gente vai aumentando o autoconhecimento, a gente vai aumentando o nosso nível de consciência e a gente vai vendo que a gente foi tolo, por vezes idiota, por um bom tempo. Qual foi a maior mentira que lhe contaram sobre a vida, Beth? Que você descobriu uma outra verdade depois que passou por esse processo de ressignificação? Olha, dentro das coisas que eu tinha pânico, assim, era na menopausa, né? A menopausa, tu tem o lado assim que tu deixa de ser produtiva em termos de seres humanos, né? Mas eu digo assim, é a possibilidade de tu te libertar, né? Então, assim, para mim a menopausa já está envelhecendo, está engordando, perda de libido, e então já começa a decadência da mulher, né? A mulher tem um marco da menopausa, né? O homem tem andropausa, mas é uma coisa mais... Não tem um marco, né? Último dia da menstruação, é um marco. E essa foi acho que a grande mentira, assim, que eu realmente, depois com 60 anos, na minha festa de 60 anos, eu fiz uma festa, que a minha mãe estava viva ainda, né? E foi uma festa que eu convidei todas as pessoas que eu gostava. Foram praticamente todos, né? Eram 60 pessoas, mas pessoas próximas que eu queria tiver. E eu estava muito feliz. Daí, no outro dia, eu peguei as fotografias, eu me odiei, Dom Bosco.
Tanto que eu consumi com as fotografias, tinha desaparecido dentro do computador. Depois, agora com 70 anos, achei as fotografias de novo. Então foi assim um baque, assim, eu me senti muito velha, matrona. Ai, me senti muito ruim. Mas onde é que estava esse sentimento? Onde é que estava o surgimento dele? Era o marco causado talvez pela idade, já que a gente vem de uma sociedade que quando você tem 6.0, 5.0, 7.0, ainda em grande parte diz que você está fora, né? Você já era, vamos dizer assim, você não é mais importante, você não gera mais valor, você, tudo que é preconceitos, tentam imputar, né, na cabeça da gente, mas se você teve essa reação, é porque ela surge de alguma causa. Onde é que você acredita? Hoje, se autoconhecendo e tendo a maturidade que tem. Olha, hoje eu vejo assim que o impacto foi físico, assim. Naquele momento, eu me dei conta que eu estava velha. Porque você não tinha passado pelo processo de emagrecimento ainda. Aham, né? Tava... Puta, me maquiei, fui no... Mas assim, eu estava envelhecida, eu estava com uma cara de cansada e eu estava muito feliz. Infeliz. Feliz. Estava feliz durante a festa, durante o evento. Mas eu pensava que eu estava feliz, mas a minha expressão não era de felicidade, entende? Então eu estava feliz naquele momento. Era uma alegria. Era, não, de ver todas as pessoas ali, mas daí eu olhei assim, meu Deus do céu, sabe? Me senti muito decaída, assim, me senti... E naquela época, interessante, que eu estava com início de catarata, estava com uma placa de ateroma na carótida, estava com cisto no rim, e estava... Caramba, tá toda ruim, Beth. A gente tem uma amizade que pode falar, né? Tá toda ruim. Cisto no... Caramba. E depois tá, mas na realidade o objetivo era ficar bem com isso. Depois eu fiz os exames, as coisas desapareceram tudo. Depois de quanto tempo? Porque eu fiz esses exames com 60 e poucos anos, acho que 65 anos eu repeti os exames e estava tudo normal. E assim, eu nem cogitei quando aquela placa na carótida, que é onde vai teu sangue ali preocupou, né? Cérebro, ali, assim, meu Deus do céu, tô na unha, agora... No bico do corvo, como muitos dizem. E daí foi uma coisa incrível, assim, porque daí quando eu fiz os exames, fazia exame de rotina, e as coisas, e tudo tinha desaparecido. O que você acredita que as pessoas têm que fazer para ser alegre? O que é preciso para ser alegre? Porque você é uma pessoa alegre. Eu acredito que se Deus é alegre, nós somos a imagem de Deus, temos que ser alegres também e dar alegria para todos. Você tem medo da morte? Não. Não, mas que ela fique lá para frente, né? Fica lá para frente, mas eu tenho medo de não viver, de morrer aos pouquinhos. É como eu digo, tem muitas pessoas que vão existir. Todo mundo vai existir, na verdade, né? Mas poucos vão viver. Exatamente, porque na realidade, assim, eu quero um dia me apagar, não quero ir morrendo aos pouquinhos, um dia perder, não poder caminhar, outro dia estar com dor aqui, outro dia... Não. Como você gostaria de morrer? Apagar. Dormir, sumir. Um infartinho ali, né? Sozinha, sem incomodar ninguém. Exatamente, porque assim, uma das coisas que eu pensei, assim, que eu digo assim, a gente tem que ser inspiração, né? Uma das coisas que sempre me norteou, assim, que em decisões importantes, assim, o que eu quero para os meus filhos? E qual é a melhor coisa que eu posso passar para eles? É uma mãe bem, uma mãe que inspire, sabe? E eu me dei conta, assim, de que quando eu vi meus velhinhos, assim, é muito triste, né? Tu vê a pessoa vai definhando e vai lúcido, se dando conta. Por causa do câncer, né? Por causa do câncer. E daí eu pensei assim, eu não quero isso para meus filhos. Não quero que eles passem pelo que eu passei. E assim, eu cuidei deles com todo amor e carinho, assim, foi uma coisa assim que muito tranquila, assim, eu tenho que estar aqui, né? E foi a despedida da minha mãe, o abraço dela, ela agradecendo assim, e não tem nada que agradecer, né? Foi uma coisa muito natural. Mas eu, né,
E vendo que, de alguma forma, eu estava indo para esse caminho assim também, né? Daí, quando eu vi que tinha uma possibilidade, medicina integrativa, que eu sempre estudei. E o problema é que nós médicos, a gente estuda, né? Eu sempre fiz congresso, mas a gente olha a caverna do Platão, né? Tu olha aquilo que eles te mostram. O mito da caverna de Platão. O mito da caverna do Platão. E, então, tu vai nos congressos, tu estuda e coisa assim, mas os congressos são pesquisas, né, que são apoiadas, que são patrocinadas pelos grandes indústrias farmacêuticas. Então, tu vê aquilo que eles querem que tu veja, daí tu receita e tu pensa que está fazendo certo. Quando eu saí dessa jogada, medicina ayurvédica, eu pensei assim, medicina ayurvédica, medicina oriental, poxa, se está há 7.000 anos já que existe essa medicina, tem que ter muita coisa boa, assim, buscando um processo mais natural para tratar o ser humano, né? Mas lá no passado você agiu com preconceito com relação a isso também? Essas medicinas mais, vamos dizer, orientais? Medicina oriental, medicina ortomolecular, que eu adoro de paixão, né? Todas essas coisas assim, não, aquilo ali Você pensava que era embuste? Charlatão e coisa assim, né? Hoje eu vejo assim, puxa, é a base, porque tu entender o que acontece na bioquímica, nas tuas células, no interior da tua célula, quando tu come um açúcar, quando tu come outra coisa, é fantástico. Você se lembra da época que tinha um médico da família, né? Uhum. Em alguns países isso é muito comum. E no Brasil praticamente sumiu. Hoje em dia eu vejo que tem pós-graduações, né? Dentro da área tá voltando. Você acredita uma volta, inclusive, dessa lógica? Eu acredito, assim, sabe, que acho que o médico de família é fantástico e acho que tinha uma coisa de humanização também muito grande, né? Que eu vejo hoje a medicina está muito compartilhada, né? Muitos compartimentos, né? O coração, um estuda o coração, outro estuda o cérebro, coisa assim. O ser humano é uma coisa só, né? Então tu dá um remédio. A gente continua nas caixinhas como a gente estudava. Sai da aula de ciências, vem para história, de história para geografia é o português. Exatamente, e o nosso corpo está todo. Então a medicina integrativa agora, então. A medicina integrativa. O nosso corpo, né? O pessoal trata do coração, que vai dar interferência no teu estômago, tu tem que tomar outro remédio. E quando tu vê a pessoa está com dezenas de medicações que tem que tomar todo dia lá para um conserta o outro, e na realidade tudo isso são substâncias estranhas que sobrecarregam o teu rim, sobrecarregam o teu fígado, né, e as pessoas vão se definhando cada vez mais. E o que você se arrepende, em primeiro lugar, na sua vida até agora? Olha, eu vou te dizer que eu sempre fiz o melhor, não tenho um arrependimento porque eu não sabia. Eu fiz o melhor que eu sabia durante todo esse tempo. Se eu voltasse para trás, é óbvio que eu ia me dedicar só para o que eu estou fazendo hoje, né? Mas, né, e também nem condeno as pessoas que não, porque é o que é mostrado, é o que é ensinado, né? Então, se eu voltasse para trás, se eu voltasse, né, me formasse agora, eu ia começar nessa parte integrativa a mil, muito mais, porque eu sinto assim o quanto a minha energia mudou, o quanto, né, as coisas naturalmente se curaram dentro de mim, o quanto capacidade cognitiva também, a sensação que eu tinha assim, sempre tinha uma nuvenzinha assim, parece, sabe? Então eu já teria, né, não teria feito esses estragos todos, né, que aconteceram em função do não cuidado comigo mesmo, né? Você tem pelo menos 40 anos como médica. E nos últimos anos que foi encontrar um real propósito dentro disso. Mas em que momento que você se distanciou desse propósito? Já pensou sobre isso? Ou seja, por que você foi para outro caminho, né, por tanto tempo? E levou uma quilometragem, uma rodagem muito grande até encontrar para o que realmente dá de ver que você, né, carrega no sorriso no rosto, o que faz hoje, que lhe dá muita satisfação. Eu acho que é o piloto automático, eu acho que é
talvez até o medo de ousar e coisa assim, mas acho que eu achava que eu estava fazendo certo. Eu estudava, fazia tudo o protocolo natural de uma pessoa séria, uma médica séria que estuda, que quer aprender. Aí que tá. E de onde é que veio esse protocolo? Dentro das crenças limitantes, dentro Alguém trouxe aquele protocolo e disse que aquela que era a vida para ser feliz, né? Que na realidade, né, tu tem que ser, né, como médica, né, tem que ter fazer uma medicina, tu tem que ser estudiosa, tu tem que ganhar dinheiro, tu tem uma série de coisas. Tem que ter o carro X, tem que fazer parte do clube tal da cidade. Tem que... essas coisas nunca me seduziram muito, assim, né? Eu sempre fui muito a favor do conforto, sabe? Do Mesmo conforto. porque senão você não teria ido para a área da família, que no começo que não era uma das que melhor pagavam, não, né? Não, há 30, assim, 40 tem anos. algumas coisas que eu gosto de gastar em coisas que me agradam, assim, por exemplo, um computador, eu gosto de tecnologia, essas coisas assim, um iPhone, essas coisas assim, mas no que não é prazerzão para mim, não, sabe? Nunca fui de competir com um carro e coisa assim, né? Só eu sempre quis conforto, um carro confortável. Suas comodidades, claro. Mas nessa área eu nunca fui atrás de ostentar com os outros, assim. E onde é que você botou mais dinheiro na sua vida e que depois se arrependeu? Ou tipo assim, putz, hoje eu não botaria mais dinheiro naquilo? Acho que eu botei assim em imóveis, né? Que hoje eu tenho um imóvel que está imóvel lá, que vale bastante dinheiro. Essa frase é ótima. O imóvel que está imóvel. Né? Então, vários, né, empreendimentos assim que tu faz. Isso é outra crença limitante, que as pessoas dizem que tu tem que ter um imóvel que dá segurança financeira, dá até por aí, né? Porque na realidade é um patrimônio que está imobilizado, né? Então, muitas vezes tu quer usar para outras coisas e acho que essa coisa... Você tem um perfil muito cooperativo. E quem lhe acompanha nos quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, no Instagram, sabe disso. Você tem a visão, e a gente é muito parecido nisso, que quem mais compartilha e quem mais cresce. A gente gera valor. Isso aqui é uma forma de gerar valor, inclusive, para os nossos seguidores, os nossos ouvintes, para que eles aumentem o nível de consciência e tomem melhores decisões. A gente quer o bem do outro lado. Claro que isso tem um retorno, né? Chega um momento, no médio e longo prazo, existe o retorno, né? Retorno da gente ser mais valorizado. Esse retorno pode vir por indicação, pode vir por interação, pode vir por um agradecimento, pode vir por uma compra do livro, de uma palestra, né? de uma mentoria, e lá vai. E dentro da gente ter esse formato mais cooperativo, eu costumo dizer que não tem como a gente ser se não veio lá de trás esse ser. E esse ser que me deu o cooperativismo veio de um outro ser que não era meu, né? No meu caso, meus pais. De onde é que vieram esse maior valor, na verdade? De onde é que veio esse maior valor de ser tão cooperativa? Do pai ou da mãe? Olha, dos dois. O meu pai, ele tinha uma empresa, né? E assim, eles sentiam... E na época, né, uma empresa cerâmica, que era grande, né? Cerâmica Cordeiro. E os funcionários eram apaixonados pelo meu pai, assim. Meu pai era de um jeito assim que ele pegava quase que ele não podia ter dinheiro na mão porque ele saía distribuindo para todo mundo. Robin Hood. Era o Robin Hood de Santa Catarina. A minha mãe era mais segura, mas a generosidade dela era de outra forma, era de acolher as pessoas dentro de casa, assim. Sabe? Que cidade que era isso? Porto Alegre. Não era em Santa Catarina, era em Porto Alegre na época. Em Porto Alegre, E o que a cidade onde é que você nasceu e cresceu mais lhe trouxe de aprendizado na vida? Olha, eu acho que dentro desse papel deles, assim, tinha um outro lado, assim, que era muito feio tu ser ambiciosa, era muito feio tu pensar em ti, era egoísmo tu te cuidar, né? Então, primeiro os outros. Isso é no aspecto social, inclusive, não apenas nas famílias específicas, exclusivas, mas se valorizar era exibicionismo. Exatamente. E isso acontece ainda muito com as minhas MADs, que eu chamo Mulheres Animadas e Dispostas do meu programa, né?
que muito no consultório também, quando assim, tá, daí eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Tá, mas o que tu faz por ti? Uma palavra assim, Dalbosco, que as pessoas assim se desmanchavam. Daí, eu saio, vou na pracinha com meu filho. Não, só tu. As pessoas não existem. Deixa eu dizer, as pessoas não existem. Isso é uma coisa muito grave. Elas são coadjuvantes da própria vida. E eu era também. Não tinha o protagonismo da sua trajetória. Na minha vida. Eu não tinha o protagonismo. Eu fazia tudo o que tinha que fazer e teve vários momentos da vida assim que eu me sentia assim, exaurida. Né? Tava todo mundo feliz. Teve um momento em que eu me lembro que eu organizei um curso de terapeutas para terapeutas de família de formação, que era reconhecido pelo MEC, reconhecido pela Associação Brasileira de Terapia, pela Associação Catarinense também. Eu me lembro da formatura delas, estava todo mundo muito feliz e eu estava muito infeliz. Eu tinha dado meu sangue. Eu sempre digo, sangue a gente não pode dar, porque se tu te esvai, né? Ali foi um insight que eu tive, que eu tinha que me cuidar. E nesse momento também tem essa minha amiga aqui dos Sistemas Humanos, que é uma terapeuta de família maravilhosa, Sandra Fedulo, e que ela chegou e disse assim, Beth, cadê tu? Tu não existe. Cadê teu brilho? Tu tá encolhida aí com tudo isso que tu fizesse. Né? Eu fui presidente do Congresso Brasileiro de Terapia de Família, lá em Santa Catarina, 1.200 pessoas, né? E foi muito legal. Assim, para tu ter uma ideia, num congresso nós tivemos um lucro que compramos a sala para a associação. Geralmente todo mundo sai no congresso esguelado, assim, né? Então, assim, também a gente organizou de uma forma muito legal, assim, a gente tinha a equipe era grande, mas eram 4 que tomavam, então, assim, foi uma irmandade, assim, que a gente fez a coisa acontecer. Mas, assim, eu me dei conta de que eu não existia, né? Então, todo mundo, que legal, olha que a Beth fez, olha que assim, todo mundo feliz, assim, com a formação. Existiam várias marcas, mas a sua própria marca pessoal? Zero. E aqui, Beth, eu toco num tema que frequentemente, e conheço, né, o perfil do seu público, conheço os seus atendimentos, as suas mentorias, e dentro da nossa própria jornada de trabalho, mas tem muita gente que chega, que terceiriza a responsabilidade para todo mundo, atira para todo mundo quando vai falar com a Beth. Menos a pessoa assume que a causa daquele insucesso está nela mesma. E aí? Como fazer ela enxergar? Como fazer com que ela saia do inconsciente para esse nível de consciência? É que, na realidade, enquanto tu terceiriza as tuas responsabilidades, tu fica totalmente impotente, porque tu quer que o outro mude. Eu digo, a gente mudar não é fácil, imagina querer mudar o outro, né? Então, eu trago muito isso, né, dessa questão. Eu acho que esses momentos de silêncio são fundamentais. No meu programa, a primeira coisa que eu trabalho é a mentalidade, porque se tu não mudar a tua mente, tu vai engordar de novo, né? Não adianta, não é assim, só cortar o açúcar, né? E eu digo assim, que na realidade eu trago a questão do emagrecimento, mas o emagrecimento é a pontinha do iceberg, o que... porque enquanto tu tá com sobrepeso, obesidade, tu tá inflamado. E quando tu tá inflamado, todos os teus neurotransmissores não funcionam direito. Tu não fabrica, tu tem que... Daí o pessoal compra remédio para sentir uma medicação para acordar, outra medicação para dormir, outra... Né? E é considerado uma doença, inclusive... pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, certo? Com certeza. E hoje 60% das mulheres, depois da menopausa, estão com sobrepeso. E aí vem uma questão, porque hoje o que a gente vê, principalmente na web, é a romantização da obesidade, vamos dizer assim. E esses dias você teve um ataque de haters chamando-a de gordofóbica. Eu sei que você se defendeu, né? Pé da vida com esse tipo de julgamento, né? E eu entendo a sua indignação. Qual foi a raiva naquele momento?
o que me dominou, né, de ira, porque você não aceitava da forma como lhe apresentaram, da forma como lhe julgaram na internet. E hoje a internet, vamos dizer assim, não perdoa. Hoje a internet lhe coloca no tribunal, a sua sentença é agora, define a sua prisão perpétua ou a sua sentença de morte, independente de escutar os dois lados. E principalmente hoje com o tal do corte, né? Tem vários inquéritos do corte, onde fazem só aquela partezinha que interessa para distorcer todo o resto. E aí, Beth, como é que você tem lidado com esses ataques? Na realidade, me falaram assim na questão que eu estava muito gordofóbica. Daí eu disse assim, não, eu sou gordurofóbica. Por que gordofóbica? Porque eu tenho uma compaixão, né, em função de que eu sofri isso a vida inteira. Então, eu não posso ser contra e pisotear em cima. Eu estou aqui para ajudar as gordinhas, né, para se livrar desse manto de gordura, de inflamação, que está abrindo as portas para outras doenças. E eu vejo claramente assim o resultado das minhas alunas, que é uma coisa fantástica, quando elas conseguem emagrecer, conseguem, né? Eu estou com uma outra aluna que ela teve, eu fiz uma entrevista com ela tem 64 anos, ela emagreceu 20 e poucos quilos e ela estava feliz da vida, costureira, né? Que voltou a botar a roupa dela quando era novinha, assim também. E ela disse também assim, não, eu arrumei um namorado, eu nem estava querendo namorado. Está sendo seu Ctrl-C, Ctrl-V, a cópia e cola da Beth. Exatamente, né? Daí eu tive que rir, né? Porque tu ganha uma energia, tu começa a te sentir mulher novamente, as coisas naturalmente, tu não precisa procurar. Porque quando tu tá olhando no espelho e não te gostando, quem é que vai gostar, né, Dal Bosco? Então tu precisa primeiro te amar. Então, eu trago essa questão, assim, muito, né? Daí a questão do te amar que eu estava falando, do egoísmo, de tu te botar. Tu tem que te botar acima de todas as coisas, assim. Tu tem que te cuidar, porque daí tu transborda e tu vai ser muito mais generosa, muito assim, do que tu tá esgualepada, que nem se diz os gaúchos, né? E oferecendo, daqui a pouco tu adoece. E eu digo, o maior egoísmo que existe é tu adoecer. Porque daí tu tem que cuidar da doença. Né? E as pessoas que estão na tua volta têm que cuidar de ti, as pessoas que tu ama. Se você não se cuidou antes, pode deixar que uma hora vai ter que se cuidar. Exato. Nem que seja na doença, nem que seja na consequência da saúde física ou mental. E o mental aqui é que muitas vezes as pessoas esquecem de trabalhar. É aí que as pessoas esquecem de zelar por aquilo que, quando dispara, muitas vezes já é tarde. Exatamente, exatamente. E eu vejo assim também aqui que a meditação, a mentalização, o silêncio teu contigo mesmo, né? Os neurocientistas que me perdoem, que na realidade eu vou fazer uma coisa muito simplista, assim, né? Que nós temos o cérebro esquerdo que é mais lógico e o direito que é mais emocional. Nós estamos muito acostumados com a lógica, com o que a gente pensa, né? E o lado emocional tu só entra em contato com ele quando tu está num processo de relaxamento muito grande, né? E daí tu percebe coisas e daí tu liga o motorzinho da intuição, né? São coisas que vão acontecendo. Então, para mim, o meu autoconhecimento aconteceu no momento que eu consegui parar, meditar e entrar em contato com essa minha intimidade comigo mesmo, de entrar em contato com o meu corpo, a minha percepção do meu corpo, né? E para quem está nessa busca, aí eu preciso que você deixe uma mensagem de incentivo. Vai ser aqui, ó, para sua câmera fechada, logo ao meu lado, porque o episódio vai encerrar com você, Beth. Parabéns pela trajetória. Tenho um orgulho de estar lhe direcionando nessa estratégia da sua marca pessoal aí. Tenho a satisfação de tê-la aqui em São Paulo também, para a gente gerar conteúdo, levar informação para o aumento de consciência das pessoas e que, por meio da sua mentoria, por meio da sua voz, por meio da sua comunicação, por meio das suas palestras, por meio das suas formações, você continue inspirando, motivando outras pessoas a realizarem e inspirarem também uma outra massa.
a câmera é sua e o fechamento. Como diz o gaúcho, é contigo. Bem, pessoal, assim, o que eu posso dizer assim nós temos um poder que muitas vezes a gente não acredita nele, né? Então, esse poder, essa luz, assim, é como o sol. O sol pode, né? Lá em Gramado a gente passou, assim, semanas e semanas só com chuva e sem encontrar o sol. Até parecia que, eu disse assim, até parece, esqueci que existe sol. Mas cada um tem uma força que pode estar muito entravada por essas questões de crenças limitantes, daquilo que a gente acredita que a gente é, e que os pensamentos não somos nós, né? Os pensamentos passam e que nós vamos ser quem nós quisermos, né? Eu trago sempre a questão assim da obesidade. Eu digo assim que as células de gorduras, elas nos aprisionam de um corpo bonito, de um corpo sensual, de um corpo de mulher, aprisionam nossos órgãos, né, que o nosso coração não consegue bater com aquelas células de gorduras ali, né, comprimindo as células musculares de contração. Então, assim, acredita em ti, fica em silêncio e te encontra. E assim, tu vai sentir que vai nascer uma nova mulher, né? Eu falo com as mulheres em geral, mas com certeza os homens também, né? Se eles pararem e se encontrarem, isso aí surge um novo ser com muita luz, né? E acho que uma coisa que é importante é assim, tudo que tu não usar, tu vai atrofiar. Então vamos usar todo o nosso corpo, toda a nossa mente, todas as nossas relações, todo o nosso esse lado de conexão, né? Conexão com as pessoas, conexão com o universo, com a energia, com as pedras, com o sol, né? Que nós somos um só. Então, a gente se cuidando, a gente vai estar cuidando também de todo esse planeta, de todas as pessoas. E a felicidade existe, sim. Com todo carinho, eu quero dizer assim, eu nunca fui tão feliz na minha vida como nesse momento hoje, com 71 anos de idade. É isso.